Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre medidas de temperatura e escalas termométricas. A avaliação da temperatura ela é feita por meio de um termômetro, que após permanecer algum tempo em contato com o corpo, apresenta a mesma temperatura. Isto é, o corpo e o termômetro entram em equilíbrio térmico. Então eu coloquei aí o desenho de um termômetro. Isso para que vocês possam ver que para se medir a temperatura, geralmente utilizamos um aparelhozinho chamado termômetro. Né? Aquele termômetro de mercúrio, né? Que em qualquer farmácia você encontra aí para comprar. Tem esse tradicional que eu falei, mas tem uns outros também digital. Não são muito bons, mas também são aparelhos que servem para medir a temperatura. E como é que ele funciona? Bom, a partir do momento que ele entra em contato com o corpo, ele vai ter que ter a mesma temperatura do corpo. Então, para você saber, por exemplo, a pessoa que está com febre, se ela quer saber com quantos graus de febre ela tem, ela coloca aquele termômetro de mercúrio embaixo do braço. E aí o que acontece? Com o aquecimento, aquele mercúrio ele vai dilatando, então ele vai subindo, até que ele chega a um ponto que ele não consegue mais subir. Naquele ponto ali que ele não consegue mais subir, é a temperatura dele com o corpo da pessoa. Porque naquela marcação ali é que está a temperatura do corpo da pessoa. Então, nesse caso, o termômetro e o corpo da pessoa, eles entram em equilíbrio térmico, pois estarão marcando a mesma temperatura. Escalas termométricas. Vejamos a seguir os procedimentos para construir uma escala termométrica. Primeiro, escolhem-se dois sistemas cujas temperaturas sejam invariáveis no decorrer do tempo e que possam ser reproduzidos facilmente quando necessário. Essas temperaturas são denominadas de pontos fixos, sendo usualmente escolhidas como ponto do gelo, ΔG, né, temperatura do gelo, temperatura de fusão do gelo sob pressão normal de 1 atm, e ΔV, ponto do vapor, que é a temperatura de ebulição da água sob a pressão normal de 1 atm. Então, basicamente é o seguinte, para nós começarmos a construir a nossa escala termométrica, nós precisamos, primeiramente, de termos dois pontos fixos. Quais são esses pontos fixos? O ponto do gelo, né, temperatura de fusão do gelo, e o ponto de vapor, que é onde a água ela chega à sua ebulição. Então, eu tenho ponto do gelo, que é a temperatura de fusão do gelo, e ponto do vapor, que é a temperatura de ebulição da água. Segundo passo, o termômetro ele é colocado em presença dos sistemas que definem os pontos fixos, ou seja, o ponto de gelo e o ponto de vapor. A cada um deles vai corresponder uma altura da temperatura, geralmente fazendo o menor corresponder ao ponto do gelo e o outro ao ponto do vapor. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, se você coloca o termômetro, aquele termômetro de mercúrio, se você o coloca num balde com gelo, por exemplo, o que vai acontecer? Aquele mercúrio ele vai contrair. A sua altura também vai dar uma diminuída. Por quê? Porque está no ponto de gelo. Agora, quando você o coloca sobre um balde com água, um balde não, né? Uma panela com água, porque o balde não dá para aquecer, a não ser que seja aqueles baldes de alumínio. Uma panela com água. Se você coloca esse termômetro lá e você aquece a água, o que vai acontecer? Conforme a água começa a aquecer, o mercúrio do termômetro ele começa a dilatar. E com isso, ele vai marcar uma temperatura, mas ele também vai marcar a altura da temperatura. Então, conforme ele vai indo até chegar ao ponto de que a água entrou em ebulição, você tem como associar a altura
do termômetro, né, a altura marcada e a sua temperatura. Então, finalmente relacionamos os valores da grandeza termométrica, comprimento H da coluna, com os valores da temperatura por meio de uma função termométrica. Então, eu coloquei um gráfico aqui, mais ou menos, para ilustrar isso que eu falei. Você tem um termômetro. No ponto de gelo, esse termômetro ele tem uma determinada altura, Hg. Tá? Ok. Conforme a água é aquecida, o mercúrio começa a dilatar. Então, daqui a pouco, esse mercúrio, ele vai estar, ou melhor dizendo, esse termômetro, ele já vai estar marcando uma temperatura θ a uma determinada altura H. Quando a água chega na sua temperatura de ebulição, ou seja, na sua temperatura de vapor, ela vai estar marcando uma temperatura θV a uma determinada altura HV. Ou seja, conforme foi se aquecendo, o mercúrio foi se dilatando e, conforme ia marcando a temperatura, ia-se também sendo gerada uma altura. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês no GeoGebra um mercúrio, ou melhor dizendo, um termômetro de mercúrio que eu criei para ilustrar isso mais ou menos para vocês. Tá aqui. Eu tenho um termômetro que está marcando uma temperatura nula, 0. Então, significa que ele está no ponto de gelo aqui, ó, ponto de gelo. Aí, o que acontece? Se eu for aquecer a água, o que vai acontecer? Ele vai aumentando, tá? Aqui ele já tem uma determinada altura para uma temperatura de 1 grau, por exemplo. E aí vai indo. Ele está aumentando e o mercúrio está dilatando. Com isso, a sua altura também está variando de acordo com a temperatura. Elas são praticamente diretamente proporcionais. Olha o que acontece quando chegar lá no 10. Lembrando que eu peguei o eixo de Y e transformei ele como se fosse um termômetro. E eu escrevi essa observação aqui. Cada ponto do eixo é como se estivesse multiplicado por 10. Por que eu escrevi isso? Porque se eu fosse colocar aqui para o 100, ia ficar muito grande e não apareceria na tela do computador. Então, por isso que eu optei deixar assim, e aí a gente abstrai esse detalhe. Quando chega lá no 10, é quando ela vai entrar em ebulição. Aqui, ó. Aí. Veja que quando chegou no 10, apareceu o ponto de vapor lá em cima, como tem que ser feito. Ou seja, quando chega no 100 graus, a água ela entra em ebulição. Então, essa relação da temperatura com a altura é o que vai nos proporcionar a construir a nossa escala termométrica agora. Voltando aqui para o nosso gráfico, eu tenho como fazer uma relação de semelhança aqui, pois esses pontos aqui, A, B e C, eles estão alinhados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma paralela ao eixo de X aqui, ou melhor dizendo, ao eixo da altura da coluna, traçando uma paralela ali. Ó. O que eu formei ali? Eu formei dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo ACE. E aí eu vou fazer uma relação de semelhança entre esses dois triângulos, o ABD para o ACE. Então, seria o seguinte, ficaria dessa maneira. Olha, essa altura aqui, ó, BD, ela tem que estar para CE. Quem é BD? É a distância entre esses dois pontos, o θ menos o θg. Quem é o CE? É a distância entre esses dois pontos aqui, ó, o θv sobre o θg. Quem é o AD? AD é a distância entre esses dois pontos, H e HG, tá lá. E AE, quem é AE? É a distância entre HV e HG. Então, a relação ficou sendo θ menos θg sobre θv menos θg igual
H menos HG sobre H de V menos HG. Essa relação aqui, ela serve para qualquer escala. E aí, nós vamos pegar essas relações aqui e aplicá-la em alguns problemas que veremos agora. Só lembrando, pessoal, que eu coloquei a temperatura aqui representada pela letra θ. E por que não coloquei T? Porque geralmente o T nós usamos em física para marcar o tempo, né? Então, para não haver essa confusão. Agora, porém, existem algumas questões que às vezes vêm como T de V, temperatura de vapor, e T de G, temperatura de gelo. Bom, então vamos lá para os nossos probleminhas. Exemplo 1. Marcelo resolveu criar uma escala termométrica. Escala Marcelo, arbitrária, ou graus Marcelo, como está representado ali, o símbolo de grau e o M maiúsculo. Usando um velho termômetro de mercúrio cuja escala já estava totalmente apagada. Sob pressão atmosférica normal, ele colocou o termômetro em equilíbrio térmico com o gelo fundente e anotou a altura atingida pela coluna de mercúrio, 5 centímetros. Em seguida, pondo o termômetro em equilíbrio térmico com a água em ebulição, anotou a nova altura da coluna de mercúrio, 25 centímetros. Para essas alturas, ele atribuiu 0 graus Marcelo e 100 graus Marcelo, respectivamente. Letra A. Qual é a função termométrica dessa escala arbitrária Marcelo? E letra B. Qual será o valor da temperatura na escala Marcelo se a altura da coluna de mercúrio atingir 17 centímetros? Bom, então vamos lá para a solução desse problema. Então vamos aí para a solução, né? Nessa escala arbitrária Marcelos, o problema dizia o seguinte, que para um tempo de 0 graus Marcelos, o termômetro de mercúrio marcava 5 centímetros de altura. Para 100 graus Marcelos, o termômetro de mercúrio marcava 25 centímetros de altura. Então, eu pensei o seguinte, para uma temperatura Tm, ele vai ter uma altura H. Okay? Na escala Marcelos, para uma determinada temperatura M, ele vai ter uma determinada altura H. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma semelhança entre esse triângulo menor que está aqui, tá? Com esse triângulo maior que está aqui. Então, vai ficar assim, ó. A altura desse triângulo menor vai estar para a altura do maior, ou seja, a altura do menor é Tm menos 0. A altura do maior é 100 menos 0. Tá aqui. Esse lado aqui desse triângulo menor tem que estar para esse lado aqui do maior. Então, esse lado aqui do menor é H menos 5. Esse lado aqui do maior é 25 menos 5. Então, vai ficar dessa maneira. Ó. Tm menos 0 dá Tm, 100 menos 0 dá 100, H menos 5 sobre 25 menos 5, que deu 20. Aí dá até para cortar o zero ali, né? Então, vai ficar dessa maneira. Se dividirmos agora 10 e 2 por 2, vai dar 5. E aí basta passar o 5 para o outro lado multiplicando. Nós temos aí que Tm é igual a 5, que multiplica H menos 5. Essa é a resposta da letra A, pois ele pedia para nós construirmos uma fórmula para essa escala arbitrária aí, Marcelo. Então, a temperatura Marcelo ela é igual a 5 que multiplica H menos 5. Aí na letra B, ele pedia para determinarmos a temperatura Marcelo para uma altura de 17 centímetros. Então, iria ficar assim. Eu ia pegar aqui e fazer o processo da multiplicação distributiva. Então, vai ficar assim. 5 vezes H, 5H, 5 vezes menos 5, menos 25. E agora, fazer o H valendo 17 centímetros, pois ele quer saber, na temperatura Marcelo, quanto vai marcar para uma altura de 17 centímetros. E aí, basta trocar o H por 17, então vai ficar assim, ó, 5 vezes 17 menos 25, que vai dar 85 menos 25,
que vai dar 60 graus Marcelos. Então, para uma altura de 17 centímetros, nós teremos marcando no termômetro da escala Marcelo 60 graus. Exemplo 2 é uma questão da Universidade de Fortaleza, no Ceará. Diz assim: duas escalas termométricas, x e y, relacionam-se conforme o gráfico. Quando o termômetro graduado na escala x marcar 40 graus, a marcação de outro termômetro graduado na escala y será igual a, letra A, 20 graus, B, 40 graus, C, 60 graus, D, 80 graus e letra E, 90 graus. Então, nós vemos aqui duas escalas nesse gráfico. A escala termométrica x e a escala termométrica y. Pelo gráfico, nós vemos o seguinte: para 0 grau x, nós temos menos 20 graus y. E para 60 graus x, nós temos 100 graus y. Ele quer saber, quando o termômetro graduado na escala x marcar 40 graus, quanto vai marcar no termômetro graduado na escala y. É isso que nós iremos ver agora como eu vou fazer. Então, vamos aí. Solução. Eu tenho aqui o nosso gráfico, né? A escala termométrica x e a escala termométrica y. Ele quer saber, quando marcar 40 graus na escala x, quanto vai marcar na escala y. Então, eu coloquei ali que para 40 graus na escala x, corresponde a y graus na escala y. Olha, pessoal, eu vou fazer esse problema de duas maneiras, tá ok? Uma, eu vou fazer utilizando semelhança de triângulos. E a outra, eu vou fazer pela fórmula da função do primeiro grau. Tá? Ok. Aqui nós temos dois triângulos que eu vou reproduzi-los ele aqui agora do lado. São esses triângulos aqui. Esse triângulo aqui, ó. Esse, ó. E esse maior que está aqui. Então, eu coloquei os dados dele aqui do lado. E aí vocês podem ver o seguinte. Isso daqui, ó, vale 40. Que é daqui do 0 até aqui. 40. Isso daqui, ó, vale 60. Pois é essa distância aqui, ó, que vai de 0 até 60. Ó lá. Por isso eu botei aqui. E aqui, esse pedaço aqui é a altura do triângulo menor. E esse pedaço todo aqui é a altura do triângulo maior. Então, eu vou fazer agora a semelhança do pequeno para o grande. Então, vai ficar dessa maneira. A altura do pequeno, que é y menos 20, então vai dar y mais 20, está para a altura do grande, que seria 100 menos 20, que vai dar 100 mais 20. Lembrando que como está na escala y, eu botei esse y aqui, mas não que isso daqui venha, principalmente esse y de baixo, não que ele venha fazer alguma diferença, tá? A base do triângulo pequeno tem que estar para a do triângulo grande, então 40 está para 60. Aí eu também coloquei o x aqui do lado, apenas para representar as escalas, mas essas letras, elas não vão interferir no problema, a não ser essa daqui, que é a que nós queremos encontrar. Então, vai ficar y mais 20 sobre 120, igual a 40 sobre 60, e aí já dá para a gente fazer uma simplificação aí, né? O 60 e o 120, dá para ambos serem divididos por 60, então aqui vai dar 1 e ali vai dar 2. O 2 vai passar para o outro lado multiplicando pelo 40, que vai dar 80. Então, ficou assim, 80 é igual a y mais 20. Veja que eu já excluí o y agora para a gente apenas encontrar esse y aqui. Passou o 20 para lá, vai como menos 20, então vai dar 60 graus na escala y. Então, 40 graus na escala x
equivale a 60 graus na escala Y. Então, nesse caso aí, a resposta é a da letra C, de casa. Agora eu vou fazer a segunda solução que eu havia dito, que eu vou resolver como fosse uma função do primeiro grau. Até porque isso daqui é uma reta e o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, esse gráfico representa a função y igual a x mais b. Pelo gráfico, eu posso ver o seguinte, que quando x vale 0, o y vale menos 20. Então, daqui eu já sei que o b vale menos 20. Esse cálculo aqui eu nem precisaria fazer, tá? Porque todas as vezes que a reta passar intersectando o eixo de y, aonde ela intersecta o eixo de y é exatamente o valor do ponto B. Então, b vale menos 20. E aí, também pelo gráfico, eu sei que quando x vale 60, o y vale 100. Então, eu vou ter, nesse caso, como determinar o valor de A agora. Esse menos 20 vai para lá como mais 20, que somado com 100 vai dar 120, que dividido por 60 dá 2. Então, o A vale 2 e o B vale menos 20. Então, a função ficou definida dessa maneira. Y igual a 2x menos 20. Aí agora, ele queria saber apenas, quando marcasse 40 graus x, quanto valeria na escala y. Ou seja, basta eu trocar o x pelo 40. Então, vai ficar dessa maneira. 2 vezes 40, que vai dar 80, menos 20, 60 graus na escala y. Resposta da letra C. Vejam que, na minha concepção, utilizar a função do primeiro grau ficou bem mais fácil até do que sair por semelhança. Mas aí eu mostrei as duas maneiras de se resolver essa questão da universidade lá de Fortaleza. Exemplo 3. O diagrama fornece a relação entre as temperaturas TA e TB de duas escalas termométricas A e B. Qual é a temperatura correspondente a 30 graus A na escala B? Então, vamos lá para a solução do problema. Então, vamos aí à solução. Eu vou fazer esse problema também por função do primeiro grau. Então, eu vou colocar aqui y igual a x mais b. Lembrando que o y é o termômetro da escala A e o x é o termômetro da escala B. Então, aqui pelo gráfico eu já sei que o b vale 10. E para x valendo 10, o y vale 20. Então, vamos substituir esses valores aí para encontrar o A. Esse 10 vai para lá negativo, então ficou 20 menos 10, que vai dar 10. 10 igual a 10A, então A vai dar 1. Ok? Então, a expressão da função ficou assim, x mais 10. Agora, ele quer saber quanto vale na escala B 30 graus na escala A. Ou seja, basta eu trocar o y por 30, né? Já que o A está aqui no eixo do y, então basta trocar o y por 30. Então, vai ficar assim. 30 igual a x mais 10, o 10 vai para lá negativo. Então, 30 menos 10 dá 20. Então, 30 graus na escala A corresponde a 20 graus na escala B. Para fechar a nossa aula de hoje, o exemplo 4, que diz assim: o gráfico representa a relação entre duas escalas termométricas lineares, x e y. De acordo com o gráfico, determine a temperatura em graus x para uma temperatura de 150 graus y. Então, basicamente, é um problema bem parecido com o anterior, né? Então, vamos lá para a solução desse problema. Então, vamos aí para a solução, né? Ele quer saber, nesse problema, quanto vale 150 graus na escala y, quanto vai valer na escala x. Então, eu coloquei ali que 150 está para x. Esse problema não tem como a gente resolver pelo método de função, porque eu teria que determinar os valores de A e B. Melhor dizendo, até tem como resolver, mas daria mais trabalho. Então, é melhor que a gente resolva por semelhança entre triângulos. Para isso, eu vou traçar uma paralela ao eixo de x. Tá aí.
E aí nós vimos que temos dois triângulos aqui, esse pequeno e esse maior. Então aí eu vou fazer a semelhança. A altura do pequeno está para a altura do grande e esse lado aqui do pequeno está para esse lado todo aqui do grande. Então vai ficar dessa maneira. A altura do pequeno é 150 menos 50 e a altura do grande é 200 menos 50, como vocês estão vendo aqui. Esse lado do pequeno aqui, ó, é x menos 30. Esse lado do grande é 150 menos 30. Então, resolvendo, vai ficar assim. Ó. 150 menos 50 dá 100. 200 menos 50 dá 150. E 150 menos 30 que deu 120. 150 e 120 dá para a gente dividir aí por 30. Que ficaria assim, ó. 120 dividido por 30 dá 4 e 150 dividido por 30 dá 5. Aí agora é só multiplicar cruzado. Então ficaria assim. O 5 vai multiplicar por x menos 30 graus e 4 vezes 100, 400. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, fica 5x menos 150 igual a 400. Já que eu fiz 5 vezes x, 5x, e 5 vezes menos 30, menos 150. O menos 150 vai para lá como mais, somado a 400, dá 550. Divide 550 por 5, vai dar 110 graus. Então, quanto é que equivale 150 graus y na escala x? 110 graus. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física aí do professor Abimael Caro. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um gostei aí pra mim. E se possível for, compartilha aí meus vídeos aí com seus amigos aí na internet para dar aquela moral esperta pro professor, né? Inscrevam-se aí também no meu canal, professor Abimael Caro, que assim vocês ficam aí por dentro das aulas que eu tenho postado aqui na internet, tanto de matemática quanto de física também. Na próxima aula eu estarei falando das escalas termométricas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço, lembrando sempre que Jesus nos amou tanto que morreu numa cruz para nos redimir do pecado e do mal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, fui!